Olá, muito bom dia. Agora são 9 horas. Hoje é dia 27 de junho de 2019, o ano da triste era Bolsonaro. E que triste era. E as notícias que, enfim, dão contorno a esta triste era, hoje são muitas. Aqui no Brasil, o assessor do ministro do Turismo, coordenador da campanha dele, foi preso, agora, nesta manhã. Foi preso lá o laranja do ministro do Turismo, aquele que coordenava o esquema de laranjas, e todos esses que foram presos, segundo as denúncias das laranjas, eles eram intermediários entre elas, que foram usadas na campanha, e o ministro Álvaro Antônio, que é o homem de confiança do Jair Bolsonaro, que foi presidente do PSL lá em Minas Gerais. Lá em Osaka, no Japão, o Bolsonaro chegou agora de manhã e já chegou fazendo o Brasil passar vergonha. Ele já disse que vai exigir que o Brasil seja respeitado, e chegou lá no aerococa dele, o avião, já disse que, olha, o Brasil tem que ser respeitado. Você imagina, já chega, toda a imprensa já divulga o avião. A foto da chegada dele é aquela foto grande do avião, mostrando, olha, é um avião presidencial que estava sendo usado para tráfico internacional de drogas. E olha, quem é o militar que foi preso lá com os 39 quilos de cocaína? É um cidadão que fez arminha, é bolsonarista de fazer arminha com a mão, bolsonarista de raiz. O DCM está publicando hoje uma reportagem, está publicando essa foto deste militar de fazer arminha com a mão. É ele que estava lá no avião da comitiva presidencial, porque é o avião que faz parte da comitiva presidencial, é bom que se diga isso. Ele fica lá à disposição. Se houver algum problema no avião, o Aerococa 1, vai o Aerococa 2. Se o Aerococa 1 não puder, por alguma razão, tiver algum problema, o Jair Bolsonaro embarca no Aerococa 2. E então é uma pessoa de confiança, porque para estar lá nesta missão tem que ser absoluta confiança das Forças Armadas. Não é qualquer um que integra esse tipo de missão, que é esta viagem internacional. Então vai lá, o Bolsonaro já chega dizendo que vai exigir respeito. Como é que vai exigir respeito? E não só por conta do Aerococa, não só por conta da Aerococa. Ontem, a Angela Merkel, já num pronunciamento, foi publicado um vídeo da Deutsche Welle, lá na Alemanha, ela já fez um pronunciamento falando, porque ela está sendo muito pressionada na Alemanha a não permitir que a Europa assine um acordo com o Mercosul, um acordo de preferências comerciais, que é um acordo que é importante para o Brasil, para a região, para o Mercosul. E lá a sociedade está exigindo, olha, não assina por conta daquele brucutu que tem lá presidindo o Brasil hoje, o Jair Bolsonaro. E aí ela deu uma entrevista e falou, olha, primeiro, o Mercosul não é só o Jair Bolsonaro. Segundo, se a gente isolar aquela região, vai ser muito pior. E, inclusive, para os pleitos da sociedade civilizada, isto é, da parte civilizada no Brasil. Então, nós vamos assinar, mas eu vou cobrar explicações sobre o que está acontecendo com o Brasil. A preocupação maior deles é com a floresta amazônica, que é vista como o pulmão do mundo e, de fato, é uma reserva que interfere no clima do planeta todo. Isso é verdadeiro. E como o Jair Bolsonaro colocou nas mãos dos agricultores, do agronegócio, a responsabilidade por definir que é área indígena, o que não é, porque a área indígena é uma forma de preservação, a principal forma de preservação da floresta. E se colocou que a sociedade hoje, a Europa, está vendo, fala, olha, esse cara é um louco, ele vai colocar na mão do agronegócio, porque o agronegócio é quem fez o desmatamento. Ninguém desmatou por desmatar, desmatou para fazer pasto, desmatou para plantar soja, desmatou para atender o interesse do agronegócio. E existe uma pressão na Europa, temos que usar os instrumentos que nós temos. Uma delas é asfixiar economicamente o Brasil. É isso que estão falando, viu? Estão realmente de não fazer negócios com o Brasil, e isto vai ter reflexo. Bolsonaro é um desastre completo. Bom, vamos falar sobre isso, vamos falar de outros assuntos, vamos falar sobre aquela decisão do juiz, lá o substituto do Moro, que já bloqueou bens antes de sentença condenatória, já bloqueia bens do Lula. É importante isso porque houve uma
o STJ enquadrou aquela decisão, mudou aquela decisão, reduziu o valor do bloqueio que o Moro tinha determinado, e agora quer fazer um bloqueio muito maior. Por quê? Porque quer provocar asfixia na família do Lula, no Lula. Eu sei que a família dele hoje tem muita dificuldade, já escrevi sobre isso, tem hoje muita dificuldade, porque o dinheiro que o Lula ganhou das palestras, ganhou inclusive da TV Globo, recebeu, não é ganhar, fez a palestra e recebeu. Esse dinheiro foi todo bloqueado, inclusive a parte que não diz respeito nem ao Lula, que é a metade que pertence aos herdeiros, que é a metade da Marisa Letícia, que deveria ficar com os herdeiros, mas está tudo bloqueado. Então, esse juiz está ali asfixiando, mostrando que a Lava Jato continua do mesmo jeito, com ou sem Sérgio Moro. O Sérgio Moro dando as ordens, ou sendo a grande inspiração lá no Ministério da Justiça, e todos os outros, sobretudo em Curitiba, continuando nesta perseguição, que não é fazer justiça, é uma perseguição. É uma perseguição neste momento, que está ficando muito claro que houve parcialidade do juiz Sérgio Moro. Eu já sabia disso antes, mas hoje está materializado com a divulgação dessas conversas, e ele, então esse juiz agora, ele vai lá e decide bloquear no valor de 70 e tantos milhões de reais, e né, o Lula não tem esse patrimônio, mas é uma forma de poder dificultar mais a vida do ex-presidente. É um jogo de força. Hoje a Lava Jato é um núcleo, hoje não, ela nasceu assim, ela é um núcleo de poder, ela disputa poder político na sociedade brasileira. Bom, tem muita notícia, hein? Vamos comentar todas elas, vamos falar da entrevista do Gilmar Mendes ontem no Globo News. Ele deu um show, realmente deu um show. Eu tenho 200 mil reservas em relação ao Gilmar Mendes, sobretudo porque tudo que está acontecendo hoje no Brasil tem a digital do Gilmar Mendes, porque lá atrás ele abusou do seu poder, essa que é a verdade, ao conceder uma liminar que impediu o Lula de ser o ministro-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff. Era um clamor da imprensa, olha, porque ele vai sair das mãos do Sérgio Moro. Ele não deveria ter ficado nas mãos do Sérgio Moro nunca, porque o Sérgio Moro não tinha competência para julgar o Lula. No mundo civilizado, não é o juiz que escolhe quem vai julgar, nem é o réu que escolhe quem é o juiz que vai julgá-lo. Não é. No mundo civilizado, é a lei que define objetivamente. Não são heróis, não são pessoas. E o Gilmar Mendes, naquela ocasião, atendeu a este clamor e impediu a nomeação do Lula, que poderia mudar a história do Brasil. Não por conta do Lula não estava buscando fundo privilegiado, é que naquele momento, o Lula sendo chefe da Casa Civil, ele poderia salvar o governo da Dilma Rousseff, e nós não estaríamos vivendo hoje toda essa tragédia. Mas isto é uma página, não vamos esquecer, mas ela foi virada. Hoje são outras batalhas que têm que ser travadas. E nesta batalha hoje, que é para a preservação da democracia no Brasil, ou a recuperação de uma democracia plena no Brasil, o Gilmar Mendes tem desempenhado um papel exemplar, e é preciso reconhecer. E ontem ele deu um show lá na Globo News, mostrou jornalistas que queriam defender o Sérgio Moro, o que é lei, e que a lei deve ser respeitada. Nós vamos mostrar isso. E os bolsominions não gostaram. Tem gente já na rede social dizendo que quer matar o Gilmar Mendes. Eu acho que, olha, tem que identificar, tem que o perfil da pessoa, ou de outros que estão escrevendo algo nesse sentido, eles têm que ser identificados e eles têm que ser punidos, porque o Gilmar Mendes, ele não se pode ameaçar ninguém, sobretudo o Gilmar Mendes, que é membro da Corte Constitucional no Brasil. Bom, antes da gente evoluir, continuar neste nosso bate-papo, vou fazer o que faço todos os dias, algo que eu gosto muito de fazer aqui, que é cumprimentar as pessoas que já estão aqui na nossa transmissão. Deixa eu abrir aqui, vamos fazer aqui os nossos comentários e vamos comentando já a partir da manifestação dos leitores que são a nossa comunidade, esta importante comunidade do Brasil, importante comunidade progressista do Brasil. Vamos ver aqui, todos que já estão aqui
já conectados nessa nossa transmissão. Vamos lá. Tem aqui, olha, o Atinelli Jun. Atinelli Jun, que hoje foi quem abriu a porta da nossa arena, da nossa ágora, esse local aqui de discussão. O Atinelli Jun diz, cadê o Conge e o Del Tonto? Deixa eu dizer uma coisa para você, Atinelli. O Del Tonto, o Deltan Dallagnol, ele já se manifestou lá na conta dele, lá em vídeo, atacando a decisão do Senado. Ele não, olha, é como se nada tivesse acontecido. Tem um artigo muito bom do Moisés Mendes que nós estamos publicando, o artigo deste jornalista importante, experiente jornalista do sul do Brasil, e ele está já comentando que o Deltan Dallagnol é como se nada tivesse acontecido. Viu? Hoje tem lá um vídeo dele criticando a decisão do Senado, o projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprova lá boa parte das 10 medidas contra a corrupção, parte dela, mas aprova também o abuso de autoridade. Ainda tem que tramitar por todo o parlamento, mas tem que, sim, é preciso criminalizar esse povo. Está muito claro o que eles fizeram, que eles abusaram do poder. O Gilmar Mendes falou sobre isso ontem de uma maneira muito... Ontem, no início da madrugada de hoje, né, no programa da Globo News, de maneira muito bem fundamentada. E até o Gilmar, vou colocar daqui a pouco essa transcrição, ele disse, olha, se os procuradores usassem com eles próprios a régua que eles usam para medir os outros, eles já deveriam estar presos neste momento. Você vai ouvir ele falar isso, vou colocar daqui a pouco. Bom, temos aqui o Breto Aliceto, dizendo, olha, cigarrão do Bozo, não sei o que ele quer dizer aqui com cigarrão do Bozo. Marli Fernandes Cunha, bom dia, Joaquim, e a todos, ela que fala do Rio de Janeiro, lá na capital do Rio de Janeiro, capital fluminense, né? Que é o Rio de Janeiro, grande cidade. Morei lá, quando eu trabalhei na TV Globo, morei lá durante 3 anos, não estava essa situação que está hoje, e muita situação que o Rio de Janeiro vive não é por causa da corrupção, é pelo que fizeram com a Petrobras. Então, isto inviabilizou a Petrobras. Inviabilizou e dificultou e prejudicou um importante motor da economia do Rio de Janeiro. Lucas Ferreira fala saudades do tempo em que o avião presidencial transportava apenas cachaça e não cocaína. E olha, e é importante transportar cachaça, viu? Porque cachaça é um produto de exportação do Brasil. Importante, o Brasil é muito conhecido pela cachaça no Brasil. Inclusive, o nome cachaça foi aprovado, acho que na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, e é considerado um bem cultural do Brasil. Faz muito sucesso no mundo. A cachaça, ou a caipirinha de cachaça, é uma marca do Brasil no exterior. Manuel Gonzalez, fora o marco desgoverno. Está aqui a Thelma Rocha, milicianos, laranjas e agora traficantes. Desemprego, economia, destruição ambiental, miseráveis e destruições sociais. Onde vai parar este desgoverno? Helena Porto dizendo, Sebastião, o povo é que jogou pedra na cruz quando fez do Bozo presidente do Brasil. Está aqui Silene Godoy, vaza General Heleno. Sim, General Heleno, ele é arrogante, né? Perguntaram para ele, está acompanhando o Bolsonaro lá. Mas o GSI, foi até André Sadida, como Deus perguntou, falou, olha, o GSI não falhou ao permitir que aquele sargento, que agora, você está mostrando hoje, ele é um sargento bolsomínio, de fazer arminha com a mão. E a pergunta que ela fez, mas como o GSI não falhou deixar embarcar um militar desse no avião presidencial? Aí o general falou, eu vou ter bola de cristal agora, vou saber. Quando teve a posse do Jair Bolsonaro, eles proibiram jornalista de levar fruta cortada, aliás, fruta não cortada. Tinha que ficar o dia todo, ficaram lá todos ali confinados, sem água, sem banheiro,
com o uso muito restrito, e não podiam sequer comer, porque toda a fruta que levaram, fruta inteira, eles apreenderam. Então, aquela preocupação tinha atirador do alto, tudo um show, tudo um espetáculo. E agora, numa situação básica, ou numa cena muito básica, ou numa situação em que a segurança ela é importante, que não para cobrir jornalistas, não para confinar jornalista, ela é importante para saber, por exemplo, se num avião presidencial não vão colocar uma bomba, não vai, ou droga mesmo, como mostrou agora, contrabando, isso é importante. E permite que entre um militar, que é um traficante, ele estava traficante internacional, muito grave, e ele embarque deste avião presidencial. De quem é a responsabilidade por essa segurança? Claro que é do GSI. Então não precisa de bola de cristal, só precisa fazer o trabalho correto. Você precisa saber se aqueles que vão nessa missão, que representam o Brasil, eles não tem um traficante no meio. É básico. Tem que verificar, tem que ter informação sobre isso. É para isso que existe o GSI. Então não precisa de bola de cristal, só precisa fazer o trabalho corretamente. Este governo está cheio de militar e não consegue impedir que um traficante entre num avião presidencial. É um absurdo, e a arrogância do general Heleno, ela é sintomática, ela está de acordo com este governo. Veja que o Bolsonaro mesmo já entrou hoje lá, chegou hoje lá no Japão, em Osaka, e já imediatamente já disse, foi arrogante também, que não iria aceitar lição, não iria fazer como outros governantes que foram lá para serem advertidos. Eu não sei de quem ele está falando, mas a imagem ou aquela cena que é antológica do Lula sendo cumprimentado pelo Barack Obama, dizendo, olha, este é o cara político mais popular do planeta. Eu não sei, Bolsonaro não deve desconhecer aquilo, então eu não sei exatamente do que ele está falando. O que eu sei é que o Bolsonaro desembarca no Japão já fazendo o Brasil passar vergonha. Antes mesmo, a Angela Merkel disse que quer ter uma conversa assim, sincera com ele, para saber o que ele pretende em relação ao meio ambiente. Está aqui o Ricardo Soares de Carvalho, a Amazônia não é mais do Brasil, e sim dos Estados Unidos. Essa é a maior vergonha, porque aqui disse inclusive é crime de responsabilidade. O Bolsonaro diz que quer alienar território brasileiro para uma potência nuclear e nominou os Estados Unidos. Isso é um absurdo. Isso é um crime de responsabilidade. Vamos ver até onde ele vai com esta declaração. Temos aqui, olha, o Otinelli Jun, de novo, fumar faz mal para a saúde. Guilherme Capistrano, a heroína. A Aerococa, né? Eu acho que a Aerococa soa melhor, me parece que é a Aerococa mesmo, que é o nome que está colando aí. Como foi o Helicoca, agora tem o Aerococa. Camilo Martinez, 39 quilos de pó. Esse é o uso pessoal da comitiva, que é o que o Moisés Mendes falou, os jornais, ele está falando isso hoje também, falou, olha, os jornais não estão falando que é tráfico, na verdade é o Fernando Brito que está falando, olha, é um tráfico internacional, os jornais não estão falando, o Moisés Mendes também comenta sobre isso. Ele diz, olha, é tráfico internacional, como é que você pode falar que 39 quilos, e ninguém chama de tráfico internacional, 39 quilos é para uso pessoal, ele estava levando lá para uso dele, o uso da comitiva, o uso dos demais membros ali, deve ter o quê? Deve ter umas 100 pessoas ali, 80 pessoas que estão lá viajando com o Jair Bolsonaro, talvez nem chegue a tanto. Então, é claro que ele estava fazendo tráfico internacional. Este que é um bolsomínio, é bom que se diga sempre. Este militar é um bolsomínio que faz arminha com a mão. Estava lá defendendo o capitão o tempo todo. Nesta viagem presidencial, ele embarcou, então, com 39 quilos de cocaína. Estamos aqui, olha, o Baldo Vitorino Filho, bom dia, Joaquim. Ele que fala de Campina Grande, na Paraíba, em que situação nós chegamos. Vergonha. É isso. E não é só a questão. A vergonha mostra um desgoverno. Não consegue evitar um tráfico internacional num avião presidencial. Porque ontem, a Globo, quando deu a matéria, no Jornal Nacional, ela publicou, olha, não é a primeira vez que no avião da FAB se pega droga. E aí ela fala de um caso de 1999,
Na época era o governo do Fernando Henrique Cardoso. Só que não era um avião presidencial, era um outro avião da FAB. Não era de avião presidencial. Eu tenho a impressão de que isso é inédito em qualquer país, inédito no mundo. Um avião presidencial sendo usado para tráfico de cocaína. E olha, e ontem eu até escrevi sobre isso, eu achei muito estranho que o Bolsonaro tenha alterado a rota dele. Você sabe que aquele avião presidencial, o primeiro, como eu disse, vão 2 aviões. Como eu disse, vai o avião presidencial, ele foi um avião que faz, que é aquela, faz a missão que vai antes, pousou lá em Sevilha para fazer o reabastecimento, ali foi pego. E eu vou dizer uma coisa para você, eu desconfio dessa história aí de que foi raio-x que pegou. O cidadão lá, o sargento bolsonarista, ele sabe como é o procedimento de fiscalização do exterior. Aquilo, isso agora eu vou falar com base da experiência que eu tenho de cobertura policial. Aquilo alguém soprou. Alguém falou para as autoridades lá da Espanha que estava havendo tráfico internacional no avião presidencial. E é por isso que eles devem ter feito uma revista boa, porque senão não faz. Porque afinal é um avião presidencial. Então aquilo foi alguém que entregou, alguém que sabia que o avião presidencial estava sendo usado para tráfico internacional de drogas. Deixa eu falar aqui de um superchat, passar aqui do nosso patrocinador, que é o Gabriel Bittencourt, meu amigo ambientalista lá de Sorocaba. Bom dia, caro Joaquim. Sempre bom ouvir suas considerações sobre esta triste era Bolsonaro. Triste mesmo. Era de destruição de direitos do meio ambiente. Resistamos. É verdade, o Gabriel deve ter acompanhado o que eu falei logo no início, o que disse a Angela Merkel. Eu só não vou colocar o vídeo aqui, porque a Angela Merkel ela fala em alemão e tem a legenda, mas nós estamos publicando este vídeo hoje no Diário do Centro do Mundo. Então, eu recomendo que você entre lá na página e que você veja este vídeo. Ela está falando claramente, cobrada que está pela sociedade europeia para asfixiar o Brasil. E olha, isso vai prejudicar todos nós. O Bolsonaro veio para trazer destruição. Porque o que ele está fazendo hoje para o mundo, evidentemente que vai trazer, e já está trazendo. Veja que a Arábia Saudita cancelou a compra de frangos porque, do nada, ele resolveu falar da capital de Israel e dizer que iria transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Ficou numa situação intermediária, mas já provocou desgaste. Esse é um deles, logo que ele assumiu, antes mesmo de assumir, já provocou desgaste com a China. Então, ele vai trazer destruição. Ele não tem como não trazer. É um desastre. Um desastre completo. É por isso até que o parlamento está hoje se colocando como uma fonte de poder. É uma espécie de parlamentarismo branco, de fato. Está fazendo isso. E o Supremo Tribunal Federal também já tomou algumas decisões que contrariam o Jair Bolsonaro. Enfim, essas pessoas que, como este sargento traficante que faz arminha com a mão, o que elas fizeram para o Brasil é um desastroso, porque nós vamos pagar um preço muito alto por isso. E vamos continuar aqui na resistência e vamos enfrentar todas essas pessoas, porque se eles agirem sem controle, a situação ficará ainda muito pior. Olha, deixa eu falar aqui de mais de um superchat, que é do Sérgio Maurício. Não consegue cuidar de um avião, vão conseguir cuidar de um país? Divulgue a banda Outside, Jovens Mineiros com Letras Sociais. Interessante, banda Outside, seria o lado velho, o lado antigo, de Jovens Mineiros com letras sociais. Interessante, eu vou prestar atenção neste vídeo. A Lilian Ferreira, ela, patrocinadora nossa também, ela diz aqui, bom dia, Joaquim, um bom dia a você, Lilian Ferreira. Bom, vamos lá ouvir agora o Bolsonaro, logo que ele chegou, e claro que a pergunta é, olha, a Angela Merkel quer enquadrar você.
Que absurdo. Que situação foi essa? Eu não me lembro. Ele fala, não. E aí, veja a resposta dele, veja a arrogância dele logo que chegou nesta madrugada lá ao Japão, lá a Osaka, no Japão. Veja bem. Sobre a indústria deles continua sendo fóssil, de plástico, de carbono, de carvão, não é nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco. Deixa eu voltar aqui. Então eles têm a aprender muito conosco. A Alemanha tem a aprender com o Brasil. A indústria deles continua sendo fóssil, de plástico, de carbono, de carvão, não é nossa não. Então eles têm a aprender muito conosco. O governo do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, vieram aqui para ser advertido por outros países, não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos um tratamento como no passado, em alguns casos, no chefe do Estado tiveram. Veja que ele já chega com arrogância e chega falando bobagem. No passado, alguns presidentes foram advertidos. Como eu disse, eu me lembro da situação do Barack Obama, o Lula. E o Lula não precisou lamber o sapato do Barack Obama, nem de nenhum outro chefe de Estado. O Lula estava lá numa rodinha, conversando com outros chefes de Estado, quando então se aproxima o Barack Obama e vai cumprimentar o Lula. Ele sai de onde ele estava e vai cumprimentar o Lula. Isso para mim é inédito. Aquilo na época impactou bastante, porque ele foi lá e disse, olha, este é o cara, falando para os outros presidentes. E o Lula cumprimenta direito, mas não fica assim. Ele sabia que era um presidente do Brasil, sabia da importância dele, então ele não fica assim todo desmontado por conta disso, ou fica assim, não parece nem um pouco deslumbrado com essa declaração. Ele continua conversando com as outras pessoas, conversa com o Barack Obama, mostra aquela imagem, aí o Barack Obama ainda fala de novo, este é o político mais popular do planeta. Bom, saber que algum tempo depois o Lula estaria preso, ninguém sabia naquela ocasião. É claro que existia uma parte do Brasil que aprovava o governo do Lula, mas que não aceitava, na verdade, aquele sucesso todo. Só esperava uma oportunidade, um motivo para poder atacar o Lula. Porque se você dissesse que o governo dele não aprovasse, você seria realmente um cara que babasse, né? Porque é evidente, os números indicavam isso. No último ano de governo dele, o Brasil cresceu um absurdo. Cresceu um absurdo o penúltimo também. Mesmo na época da crise, não entrou em recessão. O Brasil só vai entrar em recessão depois de 2014, 2015, e não é por ação da Dilma, e não é mesmo. É por conta do movimento político para tirá-la. Este movimento inviabilizou o governo. Ela não conseguiu sequer fazer correções do que precisava ser corrigido. E aí o Congresso Nacional, na época, o Eduardo Cunha era muito forte, e contribuiu decisivamente para a destruição da nossa economia. Foi isso que aconteceu. Foi isso. O resto é política, o resto é comentarista da Globo News falando porque tem que entregar encomenda, porque tem que aprovar a reforma da Previdência, tem que entregar esta encomenda, porque é uma encomenda. Este empenho que faz a Globo para aprovar a reforma da Previdência é porque a Globo está fazendo lobby, ela não está fazendo jornalismo, porque ela não dá voz a nenhuma outro profissional especialista qualificado para falar sobre a situação da Previdência no Brasil. Ela só coloca os comentaristas dela, todos falam a mesma coisa. Assim como todos falam a mesma coisa em relação à Lava Jato. Porque é a mesma coisa. Tudo está ligado. Assim como todos falam a mesma coisa em relação ao Sérgio Moro. As críticas que tem, eventualmente, ao Jair Bolsonaro é porque o Jair Bolsonaro ele é esse folclórico. Mas o Jair Bolsonaro ele é o presidente, ele foi eleito para representar um grupo que é o mais atrasado no Brasil, que é essa elite do atraso mesmo da qual faz parte a Globo. Então, o Bolsonaro, eles até batem, criticam, gozam,
mas o governo vai andando. O que eles querem é a reforma da Previdência, já na época do Michel Temer queriam a reforma trabalhista, tudo aquilo que em 2014 o eleitor, ao votar na Dilma, disse que não queria. Mas desde então, para que se faça tudo isso, precisaram mergulhar o Brasil numa crise profunda. Uma crise profunda que vai dar trabalho para sair. Veja que hoje o que está acontecendo com o Brasil vai dar trabalho. O salário vai agravar esta crise. E não pense que aprovou a reforma da Previdência, as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. Muito pelo contrário, elas vão piorar. Mas tem gente que vai enriquecer muito no Brasil. Bom, então tá lá. Bolsonaro começa hoje a envergonhar o Brasil lá no G20 e já está envergonhando. Ele já desembarcou tendo que se explicar. Falou, e o que a Angela Merkel disse? Ela falou, a Alemanha tem que aprender muito com o Brasil na preservação do meio ambiente. Foi lá já falando, olha, nós não vamos aceitar, vamos exigir respeito. A pessoa que diz isso, quando a pessoa já chega dizendo, eu quero ser respeitado, é porque ela sabe que ela já perdeu o respeito. As pessoas já não têm respeito por ela. Então ele já vai avisando, eu quero ser respeitado. É impossível. Claro que ele vai ter lá a reunião com uma ou outra pessoa, mas a presença dele hoje já é uma vergonha para o Brasil. Todos vêm com muita desconfiança. Para ele é chefe de Estado, como no caso da Angela Merkel, já dizer que quer ter uma conversa sincera, já mostra que ponto nós chegamos. Eu não vi isso em nenhum outro governo, nem na época dos militares. Esse tipo de declaração, quero ter uma conversa sincera com esse irresponsável. Ela não disse esse termo, mas é como se dissesse. Quero falar com esse cara que está ameaçando o mundo. E ele mesmo, e a própria Angela Merkel, nesse pronunciamento que ela fez, publicado pela Der Spiegel, já falava o seguinte, olha, não, Deutsche Welle, a Der Spiegel, não foi Deutsche Welle, que é a TV, já dizia, ela já disse, olha, nós não podemos dar as costas para aquela região, até para que não surjam outros Bolsonaros. E até para que ela não use o nome Bolsonaro, até para que essa situação não se repita. Então, nós estamos realmente muito preocupados. Mas nós achamos que se nós dermos as costas para eles agora, a situação vai ficar muito pior. Eu tenho aqui mais um superchat do Ricardo da Silva, diz, não gosto do personalismo político, mas como o Lula não tem. Falando que como muita gente, não é a questão só do Lula, de você fazer o personalismo do Lula, mas ele dizendo como ele não tem. De fato, não tem. É um absurdo o Brasil trancar um cara desse. Eu estou falando por interesse dos negócios, do crescimento do Brasil, do desenvolvimento do Brasil. É um absurdo você prescindir de um quadro como esse. Eu já usei essa expressão, já falei, é como se você, depois de algum tempo, prescindisse do Mandela. Ele era para ser ouvido em qualquer governo, sempre. Ele é um patrimônio, de fato. Não tem, as pessoas falam, mesmo pessoas que não concordam com o Lula, na Europa, as pessoas falam, olha, nós não temos uma figura como o Lula, é uma pena que nós não tenhamos uma figura como o Lula, é importante. E aí, como é que você prescinde? Como é que hoje você dá protagonismo como é que você troca um Lula por um Sérgio Moro? Sérgio Moro, que foi lá nos Estados Unidos falar sobre combate à droga, e o tráfico de droga está sendo feito num avião presidencial. Aí eu vou falar, mas como é que nós íamos saber? Tinha que saber, sim. Você tem que saber quem é que está embarcando no avião presidencial. Porque esse cidadão, ele não estava traficando pela primeira vez. Ou, a não ser que alguém tenha dito, vai que eu seguro as pontas, vai agora. Pode ser. Ele já fez outras viagens internacionais. Como eu disse, ele é um bolsonarista de fazer arminha com a mão. Pode ser. Mas tinha que saber. Se ele fez antes, ou se ele não fez, o Estado brasileiro é responsável pela segurança do transporte, da comitiva, do próprio presidente. Ele é responsável, ele tem organismos para isso. Então, houve uma falha gigantesca. Olha, tem aqui, olha, o Cláudio Alves, também participando do Superchat. Cláudio Alves, que é o patrocinador desta transmissão, ele diz aqui, olha, hoje o Bom Dia Brasil transmitiu
reportagem sobre o Aerococa, 2 minutos de duração. Ontem o Jornal Nacional também transmitiu. Agora, eles não usam o nome, isso é que é importante, Cláudio Alves. A gente tem em mente, eu não sei qual foi o termo que usou hoje no Bom Dia Brasil, porque eu estava preparando a nossa transmissão quando estava passando o Bom Dia Brasil, mas eu vi o Jornal Nacional de ontem. Eles não usam a expressão tráfico internacional de drogas, porque foi isso que aconteceu. O avião presidencial sendo usado para tráfico internacional de drogas. Eu vejo até que eles tentam amenizar, dizendo, olha, este militar, não dizem que é bolsonarista, quem está contando isso hoje é o DCM, não dizem isso. E não falam de tráfico internacional e tentam confundir dizendo, olha, este cidadão, este sargento, ele já fez tantas viagens, já fez viagens com 3 presidentes. Aí colocam a imagem da Dilma, já colocam a imagem do Temer e já colocam a imagem, nem colocam a imagem do Bolsonaro, foi pego agora. Então, veja que já tentam dizer, olha, se esse cara é traficante, ele traficou já em outros governos. É o que está dizendo, insinuando. E isso é um tipo de cobertura que tenta diluir a responsabilidade. E também não usa a expressão sobre tráfico internacional de drogas no avião presidencial no governo do Jair Bolsonaro. Este é o fato. Este é o fato. Agora, a situação agrava mais. Como eu disse, que eu achei muito estranho o Bolsonaro ter desviado a rota. Ele não foi por Sevilha, ele iria fazer o reabastecimento lá, como este avião predecessor, ele iria também fazer, mas depois da prisão do bolsominion traficante, o militar bolsominion traficante, ele resolveu não ir por lá, alterou a escala para Lisboa, parou em Lisboa, e aí continuou a viagem, chegou hoje de manhã ao Japão. Ele fez as escalas e chegou hoje lá ao Japão e desviou. Eu achei estranho que ele tivesse desviado, porque se ele não deve nada, eu acho que ele não deve. Mas é uma vergonha, naturalmente, porque a imprensa vai estar lá toda fotografando o avião, assim como está fotografando em qualquer lugar que vá. Qualquer lugar. O destaque é a imagem, é o avião presidencial. Onde ele estiver, falando este avião que foi usado para tráfico internacional de drogas. Se alguém tiver informação sobre outro presidente, outro caso que tenha ocorrido de avião presidencial, pode postar aqui, eu até falo, porque eu realmente não conheço nenhum caso parecido. Bom, deixa eu dar aqui a informação. Temos aqui, olha, o Ricardo Silva, outro patrocinador nosso, dizendo: o general Helena já deu piti hoje. Ela é a inteligência do Bozo, diz aqui o Ricardo Silva. A inteligência do Bozo é o cara que chefia a inteligência do Brasil. Chefia a inteligência do Brasil, que absurdo. Olha, vamos para a notícia, então, de última hora, que é a prisão que saiu agora dos assessores do ministro do Turismo, também um homem de confiança do Jair Bolsonaro. Diz aqui, olha, deixa eu ver aqui, mais um superchat olha o jeito educativo espanhol. Tráfico de entorpecentes é agressão à saúde pública. É como se trata lá na Espanha. Se esse militar bolsominion, fosse preso lá na Indonésia, a gente já saberia o que aconteceria, né? Pena de morte. E aí, lembrando também que quando aquele brasileiro foi condenado à pena de morte, o Jair Bolsonaro cumprimentou, parabenizou lá o governo da Indonésia, quando a Dilma estava pedindo uma comutação de pena, e ele foi lá, o Bolsonaro, na época, isso é inadmissível, está lá no avião presidencial traficando drogas. Tem aqui, olha, o estudante, também nosso patrocinador, 39 quilos, passaram sem fiscalização. Poderia, então, passar uma ameaça grave à segurança. Claro, o próprio tráfico de drogas já é uma ameaça, uma grande ameaça, mas poderia bomba, poderia qualquer coisa, poderia. Não, poderia. Então, a falha de segurança é gigantesca. Aqui, olha, o Luiz Preza, também patrocinador do Diário do Centro do Mundo,
da mídia independente do Brasil, diz o seguinte: se tudo fosse fácil nos governos Dilma, esse cara não faria arminha em apoio ao Bolsonaro. Faz sentido. Aliás, bem colocado, viu, Luiz? É isso mesmo. Se a coisa está indo muito bem, na época era muito bom, na época da Dilma, então eu não vou trabalhar para o Bolsonaro, vou trabalhar para alguém que facilitou a minha vida. Não precisaria fazer arminha com a mão. Pessoal, eu vou contar uma história que eu não apurei, que eu apurei, na verdade, não cheguei lá, mas é uma história que aconteceu de uma apreensão muito grande de maconha que houve no interior de São Paulo. Isso está sendo investigado em Atibaia, em Arujá, perdão, Arujá. E na época, um dos presos, ele chegou a mencionar que tinha uma conexão com a campanha do Jair Bolsonaro. Essa apreensão foi em 2016. Essa investigação deveria estar com a Polícia Federal, porque é tráfico internacional de drogas, mas está com a Justiça Estadual, que não abre mão lá em Arujá. Isto, na época, chegou até mim, eu considero, como considero até hoje, algo delirante. Mas isso existe. Vou ver se eu levanto mais informações e eu falo sobre isso agora, porque na época eu fui procurado e as pessoas queriam, sobretudo, que a investigação saísse do âmbito da Justiça Estadual e fosse para a Justiça Federal e fosse para a Polícia Federal, porque era um caso de tráfico internacional de drogas. Não vou falar mais sobre isso, porque não tenho detalhes, mas só falando que não é novidade que exista uma relação, esbarre, vamos chamar assim, neste grupo aí bolsonarista. Nesta apreensão eu cheguei a escrever sobre isso, evidentemente, dizendo, não falando, não dando nenhuma informação que fosse irresponsável, mas já falei sobre essa investigação e a estranheza de não ter sido levada para a Polícia Federal na época para que fosse investigado o tráfico internacional de drogas. Olha, mais um patrocinador aqui, que é o Luiz Carlos Patrício. Se o governo do PT já tinha, se governo do PT já tinha teoria do domínio de fato. É verdade. O Luiz Carlos está falando, Luiz Carlos Patrício, dizendo o seguinte: olha, se hoje fosse do PT, imagina o Jornal Nacional falando do tráfico internacional de drogas no governo da Dilma, ou no avião da Dilma, ou no avião do Lula. Você imagina o carnaval. E já dizendo, era impossível que o ministro, já tinha ministro caindo. Até porque os ministros caíram com muita facilidade naquela ocasião. Até poderia resistir mais, eu acho. Enfrentar mais o governo popular, poderia enfrentar mais estes ataques. Estou falando de um caso como este, mas os ataques que vinham da velha imprensa, o governo cedia muito facilmente. Deveria fazer mais o confronto. Não defender o indefensável, jamais. Mas existiam situações de injustiça em que as pessoas caíam com mais facilidade, até porque é um grupo de políticos que tem vergonha na cara, vamos falar a verdade, e que, numa situação de desconforto, cai fora para não atrapalhar o Brasil. Hoje não. Hoje você tem um governo podre. Você tem o Sérgio Moro, que é foi um juiz flagrantemente parcial, um juiz que ajudou a eleger o Bolsonaro depois que se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro. E é uma pessoa que não deveria estar no cargo que ocupa, porque ele, como ministro da Justiça, vai, inclusive, aconselhar o Bolsonaro, indicar juízes, magistrados para as cortes superiores. Isso é muita responsabilidade, ele não poderia ficar na mão dele. Ele já deveria ter caído fora, mas não, ele é sustentado. E outro que é sustentado é o Marcelo Álvaro Antônio, quero até falar sobre ele, que teve hoje de manhã um assessor preso numa investigação da Polícia Federal. Vamos lá aqui, olha. Um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi preso na manhã desta quinta-feira na investigação da Polícia Federal sobre supostas candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais. Não é só do PSL. Essa prática de desviar dinheiro público para as campanhas foi uma prática generalizada nas campanhas do PSL. O
o partido que vivia fazendo campanha aí, moralista sem moral, dizendo que tinha que combater o PT, a maior roubalheira, etc., estavam lá, a cúpula, não só a cúpula, estava lá o partido desviando a grana, que é uma grana preta do fundo partidário, do fundo eleitoral, dos dois, fundo partidário e fundo eleitoral, desviando uma grana com candidaturas fakes, com candidaturas de laranjas, candidaturas que não eram para valer, e de mulheres, porque a lei obriga que 30% dos recursos sejam gastos com as candidaturas das mulheres, essa da cota. O PSL aproveitou isso para poder fazer corrupção, que é para tirar dinheiro público que foi parar no bolso dos candidatos ou foi para a campanha de outras pessoas. E aqui diz assim, Matheus von Rondon, este que foi preso, foi detido em Brasília, Matheus von Rondon. Além dele, foi preso em Ipatinga um dos coordenadores da campanha de Álvaro à Câmara dos Deputados em 2018, Roberto Silva Soares, conhecido como Robertinho. E com este, sim, deveria ser feito aquela delação premiada, né, para eles contarem tudo. Aqui, olha, desde fevereiro, o PF e o Ministério Público Eleitoral investigam o uso de candidatas para desvio de recursos do fundo eleitoral. Foi o que eu disse, não há mais informações sobre isso, só sabemos que estão presos. O que o Bolsonaro vai falar lá? Veja, o que ele vai falar? Vai continuar com esse ministro? É um desgoverno, é um lixo. É um lixo, eu não gosto de usar a expressão muito dura, mas esse governo brasileiro é um lixo. Vamos lá. Bom dia, Joaquim de Carvalho. Vem aí mais uma canalice. Bloqueio de bens do Lula é mais uma condenação enquanto milícia, narcotraficantes no poder. Foi o que eu disse aqui, que este juiz que sucede o Moro, lá no Sul, ele bloqueou o dinheiro do Lula sem condenação. Por quê? Porque eles querem asfixiar o Lula. Na verdade, eles estão agindo como uma espécie de revanche. Como o Lula está para ser solto, e tem que ser solto, não era nem para estar preso, então eles querem produzir outras notícias para desgastar a imagem do Lula. Fizeram isso o tempo todo. A Lava Jato funciona assim, o tempo todo. Nunca foi para combater corrupção, foi para destruir um projeto político de poder, um projeto popular de poder. Era um projeto popular. Foi para isso que a Lava Jato vem trabalhando. O Glenn Greenwald, lembrando, olha, ele disse lá no depoimento dele na Câmara, os procuradores, isso vai vir à tona ainda, quando houve a prisão do Lula, eles comemoraram o dia inteiro como se fosse Natal. Isso não é papel de procurador. O papel do procurador é ser fiscal da lei, aplicação da lei, garantir a aplicação da lei. Só que eles estavam fazendo outra coisa. Como eles tinham perdido a eleição, esses procuradores todos apoiaram o Aécio Neves, segundo turno. Eles tinham perdido a eleição, eles usaram o aparelho do Estado, eles usaram o Estado para tirar o partido que os havia derrotado na eleição. Porque todos apoiaram o Aécio. Todos. E eles estavam, então, incomodados e queriam a revanche. Eles queriam dar a virada. Eles estavam fazendo política, estavam comemorando. E agora pediram lá o bloqueio dos bens do Lula, que já está bloqueado. Bloqueio adicional. Pediram um bloqueio de mais de 70 milhões, que é impagável. Justamente para dar essa revanche. Não estão mostrando a parcialidade do Moro? Agora não estão vindo para cima de nós? Vamos bloquear mais esses bens aqui. É o que eles vão tentar fazer o tempo inteiro. Eles não têm limite. E eles são bolsonaristas. Ah, mas eles não fazem arminha com a mão. Não existiria Bolsonaro se não fossem esses caras. Por eles eu não tenho respeito nenhum. Costumo tratar as pessoas com muita deferência, autoridade com muita deferência. Qualquer que seja a autoridade. Mas por esse pessoal, esses de Curitiba, não tenho respeito nenhum. Porque são hipócritas. Porque são moralistas sem moral. Vou te dar mais um dado aqui
eu vi ontem, eu recebi de ontem que eu havia cobrado essa informação lá do Tribunal Regional Federal. O subprocurador lá, que atua, o procurador regional, na verdade, não é esse procurador, o procurador regional que atua lá no TRF4, ele fez uma manifestação no processo que a defesa do Lula disse, olha, estes procurador regional não pode atuar nos processos do Lula, porque ele é parente, primo em primeiro grau dos procuradores que acusaram o Lula. Portanto, o Ministério Público acusa na primeira instância, o Ministério Público na segunda instância, que poderia revisar o trabalho da primeira, ele é parente do cara que fez a denúncia, que é aquele Diogo Castor de Matos. E mais do que isso, ele é parente do advogado que fez a delação do João Santana e outras delações lá, que é também um Castor de Matos, Beto Castor de Matos. Ele também é parente, é tudo primo, é uma turma só que frequenta, um frequenta a casa do outro, Natal, um frequenta a casa do outro. E a defesa do Lula disse, olha, tem mais uma contaminação nesse processo. Este cidadão, este procurador regional, não pode atuar. Ele é primo. Isto inviabiliza a revisão, dificulta a revisão, ele é suspeito. E aí comunicou isto ao Tribunal Regional Federal para que o próprio procurador se desse por suspeito. E ontem ele entrega lá uma manifestação, este procurador regional, que é primo, olha só, como é que eu vou usar um termo para definir como é que eles agem? Conluio, quadrilha, não, você escolhe. Uma panela, você escolhe. Então você tem o seguinte, você tem aqui o Ministério Público acusando o João Santana, acusando outra pessoa ali, o Ministério Público, é o Diogo Castor de Matos, está lá acusando, atacando, denunciando, prendendo porque mandou pedir a prisão e o Moro concedeu. Vai lá, prende. Então, vai lá com o João Santana. Aí você tem, do outro lado do balcão, é o irmão dele, que está dizendo assim, João Santana, eu te tiro da cadeia, ainda vou te dar uma grana preta se você contratar o meu escritório. E vai lá o João Santana e contrata. Agora, como é que pode esse advogado é irmão deste? E aí, a defesa, ou os advogados, falam, olha, estão tentando, na época houve um recurso, estavam tentando, o advogado de outras partes, mostrando que havia irregularidade naquela delação. E aí quem é que vai dar o parecer na segunda instância, porque o Moro não reconheceu, quem é que vai dar o parecer sobre a irregularidade na delação? O primo desses dois. Um atua do lado aqui, privado, fazendo a delação e ganhando uma grana preta, o irmão vai aqui acusando, e o primo está lá em cima dizendo está tudo certo, não tem que rever nada dessa delação, não tem que rever nenhum ponto, está tudo certo. Ele atua. E é a pessoa que pediu a condenação do Lula, que foi acusado pelo irmão aqui embaixo. E a condenação do Lula era importante para esse projeto de poder, porque a condenação do Lula reforçou todos eles, destacou todos eles, porque eles passaram a dizer para o mundo inteiro, fomos nós que prendemos o ex-presidente do Brasil, o Lula. E quem é que agora atua na segunda, pediu a condenação, atua na segunda instância, inclusive nos casos de revisão que a defesa do Lula pede? Esse cidadão, que é primo, e ninguém sabia que era primo, ele não dizia que era primo, na manifestação dele, ele é primo, ele fala suposto parentesco. A mãe dele é irmã do pai dos outros, a irmã desse procurador, que o nome dele é Gerum, tá? É o procurador lá do Rio Grande do Sul, TRF4, Gerum. E ele ainda fala suposto, cara de pau, ele fala suposto parentesco, a mãe é irmã. E aí a defesa do Lula simplesmente perguntou a ele, fez uma pergunta, que ele se manifestasse sobre esse parentesco. Aí ele fala suposto parentesco. Desculpa a expressão, mas é malandragem. Aí ele chega no juiz e fala um suposto parentesco e não entra nesse assunto. E vai adiante. E continua lá referendando as medidas que o primo de primeiro grau pediu, essas medidas que ele pediu e conseguiu com o Moro, com o substituto do Moro. Tá aqui, olha, primo. Tá? Primo, não há mais dúvida nenhuma, tem aqui, o nome dele é
Maurício Gotardo Gerum. É uma panela, entendeu? Tudo ali é tudo dominado. Uma panela. Olha, o Gebran. O Gebran é amigo do Moro. O amigo de os dois frequentarem a casa do outro, escreverem livros, dedicatória, um dedica ao outro. E é ele que tinha que revisar as decisões do Moro. E hoje o Moro não está lá na 13ª Vara, não está lá de corpo físico, mas o espírito dele ronda por ali, porque ele é o cara que empoderou esses cidadãos. Ele é o cara que empoderou. Um absurdo, né? Um absurdo completo. E aí você tem, agora, agora você tem, de outro lado, o próprio Moro como chefe da investigação ou da Polícia Federal que deve investigar, que vai investigar as irregularidades, inclusive do governo a que ele serve. É estranho, né? Uma história que não cola. Se você tem algum apreço pela justiça, não cola. E o Gilmar Mendes, agora, o Gilmar Mendes, que é o garantista lá do Supremo Tribunal Federal, ontem ele disse algumas coisas a respeito disso. Olha um trecho do que ele falou sobre esse pessoal aí, que é tudo uma panela. Não vou nem falar de Tacla Duran, que você já sabe, mas é tudo uma panela. Todo advogado é uma panelinha só, ganhando muito dinheiro. E olha o que ele disse sobre estes procuradores em relação ao teor das conversas secretas que estão sendo vazadas pelo Intercept. Se eles fossem tão severos como foram em relação a mim, por exemplo, eles estariam hoje todos presos. Todos suspeitos pelas conversas que mantiveram, inclusive, lá naquele ambiente. Mas não é... Isso é um trecho do que ele disse. Esses procuradores que costumam... E o Dallagnol foi no vídeo, tem um vídeo, foi um vídeo ontem criticar o Senado. É como se nada tivesse acontecido. Eles estavam num conluio. O Gilmar Mendes, dessa entrevista, ele fala uma parceria. Em relação a isso, não há dúvida. Eles tinham uma parceria para produzir um resultado. Uma parceria. Então, não há dúvida. Vamos ouvir mais um trecho aqui. Vamos ouvir mais um trecho. Que os jornalistas do Globo News tentam defender o Sérgio Moro, a Lava Jato, de todo o tempo. E eu não sei se eu vou conseguir pôr no ponto aqui, que eu vi hoje, inclusive, para escrever um texto. Já escrevi, já estava no Diário do Centro do Mundo. Ele tentando defender e qual é o argumento central que se usa hoje. Que, olha, falando o seguinte, é melhor não mexer com a suspeição do Moro, porque se o Moro for considerado suspeito, vai ter que anular toda a Lava Jato, que é o argumento do Moro, do próprio Moro, dizendo, olha, se vocês me considerarem suspeito, vai ter que devolver dinheiro para todo mundo na Lava Jato. É mentira. E o Gilmar Mendes falou sobre isso. Falou, não, é caso a caso. E o pessoal da Globo News está tentando passar isso. Falou, olha, estão querendo acabar com a Lava Jato. Não. No fundo, se essa investigação, ou se o Supremo Tribunal Federal, julgando o HC do Lula, considerar o Moro suspeito, o Supremo vai ajudar o combate à corrupção. E o Gilmar Mendes não fala com essas palavras, mas é isso que ele quer dizer. É isso que ele disse, é isso que está no texto dele, na fala dele ontem nessa entrevista. Ele diz, olha, se não se combate, é isso que ele diz, não se combate a corrupção cometendo crime, que é outra forma de corrupção. Você não pode fazer isso. Até porque o judiciário ele existe como um marco civilizatório. O judiciário, senão você não precisava de judiciário. Cada um de nós pegava uma arma, pegava um pedaço de pau e cada um de nós ia estar resolvendo as desavenças conforme achássemos, a lei do mais forte, já que não tem nenhum juiz, já que o juiz é todo mancomunado, o juiz é parcial. Então, o Gilmar Mendes lembrou isso. Então, ele até criticou também o pessoal, até da Globo News, falando, olha, a imprensa veicula isso, que a justiça só funciona quando ela prende. Pois está errado.
A justiça funciona quando julga. Pode prender ou não, mas quando julga. Então, hoje, você tem uma imprensa que defende esse punitivismo, e o que é que você está produzindo? E aí o Gilmar Mendes também fala isso. Cadeias superlotadas. E o que são as cadeias superlotadas? Ele fala, é home office do crime organizado. Então, cadeia não é solução. A solução é o julgamento e o efetivo cumprimento da pena. Isso quem fala, o efetivo cumprimento da pena, igual para todos. Efetivamente, como a lei sendo aplicada para todos. O efetivo cumprimento da lei. Isso quem fala, até um jurista já falecido, Beccaria, que todo mundo costuma dizer, o que fala muito dele, que é o que defende que não é tempo de pena, é efetivo cumprimento da pena. É a certeza de que, se houver transgressão, esta pessoa será punida. E isto vale também para juiz. Principalmente para juiz. Porque você mostra que o juiz que não for imparcial, sendo, portanto, indigno da magistratura, ele é punido. O Gilmar Mendes fala sobre isso ontem também, quando ele diz que o Conselho Nacional do Ministério Público tem que agir protegendo a própria corporação. Também o Conselho Nacional de Justiça agir protegendo o próprio judiciário, punindo aqueles que tiver que punir. No caso do Moro, por exemplo, se o Moro tivesse sido punido em 2013 por uma outra arbitrariedade, ele não teria feito o que ele fez na Lava Jato. Mas o Conselho Nacional de Justiça não o puniu. Deixa eu ler aqui mais um superchat antes de continuar aqui nessa conversa boa que está aqui nesta manhã cheia de notícia, que é o Márcio Momesso. Bom dia, Joaquim. Indignado aqui com a piada infame que o ministro da Educação fez com o caso do tráfico no avião da FAB. Vamos ver qual foi a piada para a gente poder comentar esta piada desse. Esse ministro é infame, não? O ministro da Educação. O ministro da Educação é infame. Você sabe que a última dele, ele publicou lá que é ele que reserva as passagens de avião e queria que a Globo noticiasse que é ele que reserva as passagens de avião. Olha aqui, ó. Ministro da Educação alfineta PT, que estúpido. Alfineta PT e faz piada sobre drogas em avião da FAB. Diz aqui, olha, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou as redes sociais para comentar. Ele vai para a rede social, um cara, em vez de cuidar da universidade, para comentar a prisão de um sargento da aeronáutica na Espanha pelo transporte de 39 quilos de cocaína em avião da Força Aérea. Em 2 tweets, Weintraub ironizou a situação e alfinetou o PT. Ele diz aqui, olha, o que diz o cidadão. Tranquiliza os guerreiros do PT e de seus acepipes. O responsável pelos 39 quilos de cocaína nada tem a ver com o governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém de nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de ser amigos de traficantes como as Farc. Irresponsável. No passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Olha que escroto, cara. Que escroto. Que escroto. Que escroto. Se for para usar esse termo, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, você falar de droga ou de lixo, como é que o Bolsonaro está sendo visto lá pelos outros chefes de Estado? Como é que nós temos que conviver com um cidadão desse como ministro da Educação? Inadmissível. Está aqui, muito bem lembrado aqui, o que disse o Marcelo Martins, nosso patrocinador do Diário do Centro do Mundo. Que lixo! Que lixo! Esse cidadão, ele ficou indignado porque a Globo fez matéria mostrando que ele reservou um assento e não quis trocar o assento, porque se ele trocasse o assento, ele ia dar lugar para o pai e filho. Pai e filho iriam sentar juntos. Era uma criança de 5 anos. E a criança foi do lado, saiu o pai, a aeromoça pediu, comissária lá, pediu com muita educação, o senhor poderia, por favor, por gentileza, trocar
de lugar com aquele senhor, que é o pai desta criança, para que eles possam viajar juntos? Não. Eu reservei, eu vou ficar. O Brasil está sendo governado por esse tipo de gente. Por esse tipo de gente. Eu fiquei aí, a Globo fez matéria, ele depois publicou lá no Twitter. Por que a Globo não mostra que sou eu que reservo as minhas passagens? E reservo, inclusive, o banco que eu assento. Eu que escolho. É isso que a Globo tem que mostrar. Isso é notícia. Isso é notícia. E gente desqualificada. Como é que a gente pôde chegar nesse ponto? Lava Jato. Uma coisa conectada à outra. Lava Jato. Quando você ficar indignado com Weintraub e Damares, olha para o Moro, olha para o Dallagnol, olha para aquela turma lá da 13ª Vara, todos eles ali. Olha lá, Lava Jato. Foi Lava Jato que empoderou essas pessoas que estão prejudicando o Brasil e vão prejudicar muito mais. Lava Jato. Então, bota na conta da Lava Jato. Bota na conta da Lava Jato. Sempre. Aí você dizia, mas tem que botar na conta da Globo também. Claro, a Lava Jato não existiria se não fosse Globo. Não só Globo. A Globo e as suas meretrizes, desculpa. Globo e os outros. Globo e os outros veículos da velha imprensa. Todos eles alimentando este ambiente de ódio. E desse ambiente do ódio, o que poderia sair? Mas, claro, Bolsonaro, esse Weintraub. Claro. E também para contentar este povo, a base deles, tem que sairia também uma Damares, que é mitômana. Sairia ela. Não poderia sair outra coisa. Este ambiente. Isso a gente vai ter que dizer sempre. Porque até para corrigir. E agora, para que se evite novas lava-jatos, o Senado fez uma coisa correta, inclusive porque conversou com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ajudou o Senado, ou orientou o Senado a tomar algumas medidas no sentido de conter o abuso de autoridade. O Gilmar está falando de uma coisa que diz respeito a ele, como autoridade, mas que era preciso coibir. E aí, para tentar evitar Lava Jato, outras, porque esse pessoal não vai parar por aqui. Ontem eu vi a entrevista do Bretas. O Bretas deu uma entrevista para a Globo News. Como é que eu vou classificar essa entrevista? Você vê que é uma pessoa que disse que a vocação dele, falou, eu sempre tive vocação para ser promotor, eu queria ser promotor, e depois eu deixei, ele passou no concurso de promotor, e eu fui para a magistratura, porque eu queria decidir. Mas é um promotor no papel de juiz. Isso ele fala. Por quê? Porque ele tem uma... E as pessoas podem ter essa ilusão. Que ele é um cruzado. Que ele tem uma missão. Que é de enfrentar o que ele entende que sejam criminosos. E o Gilmar Mendes, eu tenho que falar dessa entrevista, a entrevista dele é bom. Ele mesmo falou, olha, quem tem poder tende a abusar do seu poder. Quanto mais poder, maior é a corrupção. Você tende a abusar do poder. Isso é para qualquer um. E aí você tem que ter uma sociedade, para a proteção da sociedade, controles sobre esta autoridade. Sempre. Para que ela não abuse. E porque se ela abusar, aí sim, mostrar o peso da lei. O Conselho Nacional do Ministério Público, quando ele falou, é isso que deveria funcionar, o Conselho Nacional de Justiça também, para proteger a própria instituição. Agora, eles criam hoje os juízes, onde já se viu o juiz ter sindicato. O juiz já tem muito poder, e hoje eles têm um sindicato. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, funciona como sindicato. Aí um grupo de juízes federais foi lá e pediu a exclusão do Sérgio Moro, porque ele é um mau exemplo para a magistratura. Aí correram lá 270, fizeram abaixo-assinado em apoio ao Sérgio Moro. Por quê? Porque o Sérgio Moro que empoderou esse povo. E é por isso
que eles conseguiram o aumento salarial agora, quando o Brasil está numa crise fiscal, porque eles chantagearam o Estado brasileiro. Disseram, olha, se não tiver o aumento, a gente continua com o auxílio moradia. Mas o auxílio moradia, até de quem mora? Essa pergunta a Andréa Sadi não fez ao Marcelo Bretas. Ele recebia auxílio moradia, ele e a mulher dele, um apartamento muito chique lá no Rio de Janeiro, já apresentado em revista de arquitetura como exemplo de apartamento, e os dois tinham casa no Rio de Janeiro e recebem auxílio moradia. Isso não é uma corrupção? Isso é um privilégio, isso é um desvio legal, tem amparo na lei. Ou, não é nem amparo na lei, porque não tem amparo na lei, mas tem amparo de uma decisão judicial, que foi a decisão do Fux, uma decisão liminar. Então, essas pessoas moralistas sem nenhuma moral, tentando se apresentar como aqueles que vão corrigir o Brasil, são vaidosos. Gostam desse papel de herói que a Globo deu. Premia, divulga, enaltece, cria figura em mente para a sociedade, porque divulga um cidadão que não é bem o cidadão real, no caso do Moro, só retomando, se em 2013 o Celso de Mello enquadrou o Moro no Supremo Tribunal Federal, foi voto vencido. Né? Mas, na ocasião, o Gilmar Mendes votou, a denúncia era o seguinte, o Moro tinha cometido uma série de ilegalidades para punir uma pessoa que ele queria punir, um doleiro. Ousado, né? O Moro é duro com alguns doleiros e é mole com os outros. Ousado isso. Dario Messer apareceu no Banestado, não aconteceu nada com ele. Aí tinha um outro doleiro lá que não era da empresa do Dario Messer, ou do grupo do Dario Messer, que ele queria punir de todo jeito. Queria prender, condenou. E aí, para poder localizar a pessoa, ele mandou até investigar os advogados. O que ele fez com a defesa do Lula, o Zanin? Ele fez, também mandou monitorar. Com o Zanin foi pior até. Mas ele mandou saber os voos, fiscalizar, rastrear os voos dos advogados, porque aí ia chegar até o doleiro que ele queria prender. O Celso Mello falou, isso é abuso. Isto no juiz é parcialidade do juiz. E aí o Celso Mello, na ocasião, recomendou que ele fosse considerado suspeito. Depois não votou pela suspeição dele. O Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki, votaram contra. Falaram, não, é abuso, porém não podemos considerar que deva anular a decisão do Sérgio Moro. E recomendou que o Conselho Nacional de Justiça punisse o Sérgio Moro, averiguasse e punisse. Mandou tudo cópia para lá. Pergunta se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. O Conselho Nacional de Justiça foi lá e passou um pano, passou a mão na cabeça do Sérgio Moro. Se ele tivesse sido punido em 2013, por isso que a lei do abuso da autoridade agora é importante. Porque se o Moro tivesse sido punido em 2013, não repetiria esse modus operandi em 2014. Não teria, portanto, os abusos da Lava Jato. Aí outras pessoas vão falar, então nós não vamos combater nunca a corrupção? Claro que vai combater a corrupção. Mas não é um herói que vai combater a corrupção. É o sistema que tem que combater a corrupção. É o sistema, a instituição é que tem que funcionar. Quem é que, na minha opinião até erradamente, quem é que aprovou a lei da delação premiada? Quem sancionou a lei? A Dilma, que foi usada depois para perseguir o PT. Mas, de qualquer forma, mostrou que queria um aperfeiçoamento da legislação. Não deu certo com a delação, aquele instrumento da delação. O instrumento da delação em si não é errado. Mas não deu certo, viu que está tendo abuso? Pune os agentes públicos que cometem abuso por conta de uso indevido de um instrumento do Estado, que é a legislação da delação premiada. Agora, eles agem desta forma, eles que eu falo, Dallagnol, esses procuradores, os juízes, esses juízes que se comportam como procuradores, eles agem desta forma porque eles têm certeza de que não vão ser punidos, que não há nenhum controle sobre eles. O CNJ não exerce esse controle. O CNJ pune quando
coisa escandalosa, demais, entendeu? Quando tem imprensa em cima, mas na maior parte não. Precisaria de lei de abuso de autoridade se o CNJ funcionasse? Aliás, o CNJ nasceu para isso, o Conselho Nacional do Ministério Público nasceu para isso também, para que houvesse um controle externo, um controle da sociedade sobre aquela situação. Só que eles conseguiram cooptar todos os outros membros. Veja no caso, por exemplo, do CNJ. O CNJ tem lá no CNJ, no caso do Moro, o Moro foi denunciado para o CNJ, uma das conversas secretas vazadas, o Dallagnol está dizendo para o Moro, já falamos com o representante do Ministério Público no CNJ, que deveria controlar o Moro, e fica tranquilo que ele está do teu lado, não vai acontecer nada com você. Por quê? Por que tem um Ministério Público no CNJ? Porque é a sociedade. O Ministério Público tem que ser um órgão independente, fora do judiciário. Ele é do sistema de justiça, mas não é do Poder Judiciário. Fora. E por isso é uma forma de você colocar outras burocracias fiscalizando outras. Não pode ser a mesma fiscalizando. Só que eles fizeram um conluio. Um lava a mão do outro. Questões salariais, auxílio moradia, nas decisões. É uma panela, uma máfia, um conluio. E aí você precisa de legislação. Você precisa de uma lei que combata o abuso de autoridade. Eles vão dar um jeito até de engolir essa lei, se ela for de fato aprovada pelo Senado. Ontem que foi aprovado foi o projeto de lei, ainda não é lei. Mas tem que ter, porque a sociedade brasileira precisa, qualquer sociedade, ela precisa de organizações externas que controlem a determinada burocracia. Você não põe a raposa para tomar conta do galinheiro. E quem é que tem que fiscalizar a raposa para não invadir o galinheiro? Você vai pôr uma outra raposa? Não, você tem que pôr uma outra burocracia. Você tem que pôr alguém diferente da raposa. Não pode colocar para fiscalizar a raposa um animal que também tem interesse nas galinhas, em comer as galinhas. Não pode. É assim que deveria funcionar. E foi o Gilmar Mendes falou. O que tem que funcionar é o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Tem que funcionar, é o CNJ, ele não falou do CNJ, vai ter que funcionar da mesma forma. Tem que funcionar e tem que funcionar com representantes da sociedade e representantes que não sejam seduzidos e não sejam cooptados. Você tem que ter essa presença mais firme. Teria até, isso não foi aprovado ontem, até a possibilidade da OAB investigar, que é um organismo, é uma outra burocracia, é um organismo externo. Isso não aprovaram. Tem aqui mais um superchat, que é da minha amiga Eliane Lisboa. Diz aqui, o CNJ controla também as ações do STF e do STJ? Controla os juízes, né? Ele controla a atuação dos magistrados, não a instituição. Inclusive, quem preside o CNJ será sempre o presidente do STF, mas porque ele pode pautar, e isso está na própria legislação que criou o CNJ. Mas a ideia, quem trabalhou para a criação do CNJ foi um ministro, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e foi ministro também do Fernando Henrique, e foi ministro do Lula, e foi ministro também da Dilma, que é o Nelson Jobim. E eu lembro dele dizer isso. Então, quando eles estavam construindo o CNJ, a ideia era o seguinte: você tem que ter poderes fortes, mas ninguém pode ser um poder que não seja controlado por nenhum outro poder. Então, é preciso que a sociedade controle esse poder. E aí, a ideia é que o CNJ é o poder da sociedade, é o controle externo. A ideia que se tem também de fazer um conselho para, de alguma maneira, e que eu acho bom que haja, um conselho para avaliar a atuação da imprensa. Porque quem é que controla a imprensa? Nada. Qualquer coisa ela se escora no liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não é um bem absoluto. Ela pode cometer qualquer abuso em nome disso. Então, a ideia é que houvesse até controlasse até a atuação do jornalista. Isso o Lula tentou fazer no governo dele, mas levou um cacete da imprensa e desistiu de levar adiante. Mas a ideia em si é boa, que você controle a atuação do jornalista. Tudo tem que ter controle. Numa sociedade é assim. O Max Weber já falou sobre isso, sobre a importância da burocracia, o papel da burocracia do Estado. Isso é algo moderno.
que fica até fora do poder político, mas dizendo que essa burocracia ela tem que ser controlada. Mas ela não pode ser controlada pela mesma burocracia. Ela tem que ser controlada por uma burocracia diferente. Porque esse é o sistema da democracia. Ela é muito imperfeita. Mas você tem que ter um órgão controlando o outro. O Ministério Público não quer controle de ninguém e já diz, quem nos controla é o juiz, faz o controle externo. Porque ele pode pedir ou não, ele pode deferir ou não. Ele diz isso. Mas não, você tem que ter o controle da própria instituição, detectando os abusos e afastando aqueles que maculam a imagem da instituição. A ideia de um Conselho Nacional é a sociedade defendendo aquela própria instituição, mas impedindo que a instituição abuse do seu poder. Certo? Pessoal, quero falar também sobre a caravana do Lula pela Europa. Eu estou recebendo aqui algumas informações. Entregaram ontem um documento para a ONU. Nós queremos divulgar esse documento que foi entregue. Hoje, a caravana, agora daqui a pouco, 2 horas da tarde lá, está sendo agora. 9 horas da manhã está sendo agora. Está entregando lá, 9, 10 horas, entregando o documento ao Parlamento Europeu. Um documento pedindo ação concreta da Europa para pressionar o Brasil que retome o seu caminho da democracia, ou na democracia, que volte aos trilhos da democracia plena. Isso está sendo entregue agora, nesta manhã, e isto é muito importante. Certo, pessoal? Agora são 10 horas, 22 minutos, a hora aqui passa muito rápido, né? A gente fala, o papo é agradável, vocês estão comentando aqui, não posso ler todos que estão comentando, porque, felizmente, nós temos muitos comentários, mas o chat aqui está bombando. Quero agradecer aqui todos que vocês que participaram dessa nossa transmissão, garantindo ou se mantendo no nível da civilidade. Isso é muito importante. Vamos continuar cobrindo o dia de hoje, que é um dia cheio de notícias. Vamos ver como é que o mundo civilizado, o G20 ali, civiliza, como é que recebe o Bolsonaro. Vamos ver. Não é nenhum desrespeito ao Brasil se enquadrar ao Bolsonaro, muito pelo contrário. É respeito pelo Brasil. Não por um presidente que não tem nenhuma condição hoje de presidir o nosso país. Não. A figura dele hoje macula a imagem do Brasil. E hoje enquadrar o Bolsonaro é defender o Brasil, como sempre foi, e preservando aquele caminho que o Brasil estava trilhando de inclusão entre aqueles que equilibram o mundo, aqueles que decidem como deve ser o mundo. O Brasil estava muito forte. A Lava Jato derrubou o Brasil, produziu essa figura execrável do Jair Bolsonaro. Então não é nenhum desrespeito ao Brasil. Pelo contrário, é respeito pelo mundo civilizado, ou é respeito pelo povo brasileiro, para que o povo brasileiro se mantenha num nível civilizado. Não é o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Uma pessoa terrível, que ele diz, olha, você chegando lá hoje já dizendo, quero ser respeitado. Já chegou perdendo. Quero ser respeitado. E ele tenta confundir, que é o respeito a ele com o respeito ao Brasil. Não. Bolsonaro é indigno de ser presidente da República, mas é o presidente. Está lá. E é muito importante que o mundo civilizado mostre ao Bolsonaro que ele não pode tudo. Os dias do Bolsonaro estão contados. Estão contados. Estão contados. Tudo isso que ele está fazendo, essa mentirada toda que foi dita para que ele pudesse se eleger, ela vai ser escancarada, a verdade vai se restabelecer e o Jair Bolsonaro vai ser uma triste página da nossa história que será virada. Pode ter certeza, creio nisso, tenho certeza de que assim será. Tá bem? Muito obrigado pela audiência, amigos. Nós voltamos amanhã, 8h30 ou 9 horas, entre 8 e 9 horas é quando nós voltamos aqui para mais um bate-papo aqui, esse bate-papo
sobre o Brasil, o bate-papo sobre a democracia, o bate-papo sobre a luta que garante a democracia. E na luta, quando você está na luta, foi nocauteado, está lutando e vai vencer, tá bom? Vamos vencer. Muito obrigado, amigos, e até amanhã.